Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Ontem tivemos um culto abençoado com o pastor Raulzão, lá do Campo Mourão. Essa palavra está disponível para você no nosso youtube.com/PR Giovanni. PR Giovanni, está lá o nosso culto de ontem, quarta-feira à noite, os cultos de domingo às 9 horas e às 19 horas. E nesse domingo agora, gente, nós teremos a nossa Santa Ceia. Por mais que seja um dia de eleição, né? Cada um pode votar no horário que for. Temos que tirar esse dia de oração, de jejum, para que Deus haja de forma sobrenatural a favor da nossa nação. Exercermos a nossa cidadania com um voto consciente, né? Um voto inteligente, usando a sabedoria do Senhor, com discernimento espiritual, votando naqueles que têm os mesmos valores que nós, da nossa fé, das nossas crenças, do cristianismo, em favor da família, em favor dos bons costumes, em favor da liberdade. Temos que exercer a nossa cidadania e votar segundo a nossa fé, as nossas crenças, naqueles que estão mais alinhados com o coração de Deus e com os princípios da palavra do nosso Deus. Claro que pessoa perfeita não existe, né? Ainda mais nessa área, mas vamos fazer o nosso melhor. Pesquise o nome do seu candidato, pesquise o histórico dele, vê se ele não está metido em nenhuma confusão, nenhum processo, nem nada. Fique de olho, fique atento. É um tempo que nós exercemos a cidadania com muita sabedoria, graça e direcionamento do Senhor. Mas vamos que vamos. Nós estamos no Salmo de número 44, a partir do versículo 5. O tema de hoje é por ti venceremos. Por ti venceremos. Ou seja, por Deus nós venceremos toda e qualquer circunstância, situação e inimigos espirituais. Olha o que diz o versículo 5 do Salmo 44. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Olha que coisa linda, gente. Só vence o inimigo quem está com o Senhor. E nós sabemos que nós, crentes, temos 3 inimigos espirituais. A nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, caída, a nossa inclinação para o mal. O mundo, o cosmos sem Deus, que de alguma maneira tenta nos corromper, nos derrubar, nos destruir, nos influenciar negativamente contra a palavra de Deus. O mundo, o cosmos, segundo o inimigo. E o terceiro, Satanás e seus demônios. A Bíblia está dizendo, liberando uma palavra profética sobre a sua vida: por ti venceremos os nossos inimigos, pelo Senhor, pelo nosso Deus. Pode ver que no versículo 4 fala: tu és o meu rei, o Deus que ordena as salvações para Jacó. Jacó aqui representando o povo de Deus, porque Jacó foi o patriarca do povo de Israel. E a partir do povo de Israel veio o Messias, e através da fé no Messias nós somos enxertados na oliveira de Deus, que é o povo, a família eterna de Deus. Nós pisaremos contra aqueles que se levantam contra nós. Deus nos dará triunfo, vitória. Venceremos toda e qualquer circunstância difícil, problema, situação complexa que você está vivendo. Por ti venceremos. Essa é a palavra do nosso Deus nesta manhã. Creia na vitória do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 7 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá em Romanos 8 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e quem nos amou foi Jesus de Nazaré. Versículo 6 diz: pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Ou seja, a nossa confiança não pode estar na nossa destreza, na nossa capacidade, nas armas desse mundo, nas coisas dessa terra. Aqui o símbolo é a arca, é a espada. Não. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Não está no nosso braço forte, não está na nossa conta bancária, não está no nosso currículo profissional, não está na nossa herança religiosa, nem a nossa herança familiar. Não, querido. A nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos dá triunfo, vitória.
Nele nós venceremos toda e qualquer dificuldade. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana de glória, uma semana onde Deus promoverá vitórias, triunfo na sua vida, porque o nosso Deus é triunfante. Versículo 7, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Quer dizer, o próprio Deus vai agir a nosso favor. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu o retribuirei. O nosso vingador é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Ninguém pode nos condenar se estamos em Cristo, somos nova criatura, coisas velhas se passaram, eis que tudo Deus faz novo sobre a nossa vida. Quem vai derrubar os nossos inimigos? Quem vai derrubar e destruir aqueles que se levantam contra nós? É o próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí entra o versículo 8, em Deus nos gloriamos todos os dias e louvamos o seu nome eternamente. O que tem saído da tua boca? Murmuração, reclamação, negatividade, pessimismo, incredulidade, dúvida? Ou você tem dado glória ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra? Você tem gloriado, glorificado todo dia. Louvamos o teu nome eternamente. Louve ao Senhor. O segredo da vitória é o louvor. O segredo da vitória é a gratidão. A gratidão é a raiz da nossa adoração. É baseado na gratidão, em tudo aquilo que Deus já tem feito, nos grandes feitos do Senhor, nas maravilhas que Deus tem feito a nosso favor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com esse coração grato, com esse coração adorador, que louva e glorifica o Senhor todo dia. Isso atrairá a presença do Senhor dos Exércitos. Isso atrairá a presença gloriosa do Senhor, que nos fará mais do que vencedores e triunfantes em nome de Jesus. Mas aí vem o 9. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não saíste com os nossos exércitos. Ou seja, Davi, aqui, né, o salmista, que não é Davi, aqui é o mestre, filho de Coré, relatando que em alguns feitos Israel não teve o respaldo do Senhor. Tu nos fizestes retirar do inimigo, diz versículo 10, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Provavelmente aqui houve algum erro, alguma falha, né? No sentido de que erraram, pecaram, não buscaram a Deus, não confiaram em Deus, e aí Deus permitiu que os inimigos os assolassem por causa de algum pecado, alguma situação. Nós vemos na Bíblia, né, no Antigo Testamento, toda vez que Israel perdia porque algum pecado, alguma rebeldia, alguma dureza de coração, alguma desobediência aconteceu. Então, isso tem que ficar bem claro na nossa vida. O pecado atrai a maldição, a desgraça, as consequências nefastas, terríveis, né? Os inimigos triunfam contra os filhos de Deus quando estes abandonam a presença de Deus e de alguma maneira se rebelam, se voltam contra o próprio Deus. Então, tem uma vida de fé, tem uma vida de obediência, porque a obediência gera promessa, atrai as bênçãos, é a chave do nosso triunfo no Senhor. Mas a desobediência faz com que os inimigos triunfem contra nós. Está amarrado em nome de Jesus. Nós vamos ser obedientes. Nós vamos ser dos da fé. Olha o que diz o versículo 11. Tu nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhastes entre os gentios. Por quê? Porque o povo de Israel algumas vezes era tomado cativo por essas nações por causa da sua rebeldia, idolatria, dureza de coração, e muitas vezes era espalhado, né? Eram dispersos quando eram levados cativos por essas nações. Versículo 12. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Né? Então aqui é uma questão das consequências terríveis quando se abandona o caminho do Senhor. As pessoas são vendidas, escravizadas, tiranizadas por outras nações. Tu nos pões de opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós, né? Quando a pessoa abandona a presença de Deus, ela acaba indo para um lugar de opróbrio. Opróbrio significa vergonha, desonra,
né? A desonra, a vergonha acontece com aqueles que abandonam a palavra de Deus. Vocês sabem, o pecado gera desonra, o pecado gera desfiguração da nossa personalidade, zombaria, né? Aquela situação calamitosa, desgraçada, né? Aquela confusão, a vida toda embaraçada, atrapalhada. Situações vergonhosas e de zombaria acontecem com aqueles que abandonam a Deus, a sua palavra, os seus princípios. E toda essa confusão acaba acontecendo. E vamos parar por aqui, então, no versículo 14. Então, não vale a pena desobedecer, não vale a pena ser infiel, não vale a pena romper e quebrar a aliança com o Senhor, vale a pena ser fiel. Fique firme na palavra de Deus, fique firme no Senhor e creia na vitória, na glória e na graça do Senhor. Lembre-se que fala o versículo 5: por ti, Senhor, venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. O segredo da vitória é o Senhor. Não é o braço forte, não é as nossas coisas, não é a nossa destreza ou capacidade. O segredo da nossa vitória é o Senhor. Que você vença e triunfe no Senhor e que você tenha um dia abençoado, uma semana de vitória, graça e glória, debaixo da bênção e da unção do Senhor. Amém? Então, aqui no cantinho, aqui, ó, onde está aqui, tem a chave Pix, se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério. Aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações do nosso culto, da nossa igreja. Vem estar conosco, dá um joinha, um like, siga o nosso canal e Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.